Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Queiroz Ferreira e hoje nós vamos dar continuidades às videoaulas da disciplina de Química Analítica Avançada 1. Videoaula de hoje nós falaremos um pouco mais sobre equilíbrio ácido-base, parte 2. Na última videoaula nós traçamos aí um contexto histórico sobre as teorias ácido-base e sobre a definição de ácidos e bases. Na videoaula de hoje, nós nos concentraremos mais nas constantes de acidez e basicidade. A princípio, gostaria de mencionar que todas as reações de transferência de prótons obedecem à lei da ação das massas que nós discutimos nas videoaulas iniciais do curso e que correspondem às reações químicas mais rápidas dentre todas. Além de ação da massa desse equilíbrio genérico aqui, do ácido genérico HB reagindo com água, formando B- e o hidrônio, é dado então, segundo a lei da ação das massas, como sendo Ka igual à atividade da espécie B-, que é o meu produto, vezes a atividade da espécie H3O+, dividido pela atividade dos reagentes, ou seja, HB vezes a atividade de H2O, onde esse Ka é a constante de equilíbrio de protólise do meu ácido genérico HB em água, com solvente água. As atividades das espécies químicas que apareceram nessa equação 2.1 são definidas então da seguinte forma. ACI, onde esse C de A indica que essas atividades são baseadas em concentrações molares, portanto, são também chamadas de atividades de concentração. É igual a Fi, ou coeficiente de atividade da espécie I, sendo essa uma grandeza adimensional dependente da concentração, vezes Ci, que é a concentração molar por litro, dividido por C0, ou C padrão, que é por definição 1 mol por litro, que é a concentração de um composto no estado termodinâmico de referência, embora, teoricamente, ela deva ter as propriedades de uma solução em diluição infinita. Essa, então, é como nós definimos a atividade na equação 2.1, via equação 2.2. Seguindo aqui o raciocínio, o coeficiente de atividade Fi se aproxima da unidade na diluição infinita, ou seja, o limite de Fi quando a concentração tende a zero é igual a 1. Logo, a atividade de concentração ACI é adimensional. Se vocês substituírem esse valor na equação 2.2, vocês vão ver que ela é adimensional. E, além disso, a atividade de concentração do solvente não pode ser definida em uma base termodinâmica estrita. Portanto, a razão molar da atividade, representada aqui por AX de H2O, que é o nosso solvente, deve ser usada para a equação 2.1. Essa razão molar da atividade, AXH2O, é baseada na razão molar da água, que é dada por XH2O, é igual à quantidade de substância de H2O, dividido pela quantidade de substância de água, mais a quantidade de substância do meu ácido genérico HB. Uma vez que a razão molar da água pura, ou seja, XH2O, é igual a 1, a razão molar da atividade da água pura também vai ser igual a 1. Isso permite escrever aquela equação 2.1 da seguinte forma. Ka é igual à atividade em termos de concentração da espécie B- vezes a atividade em termos de concentração da espécie H3O+, que são os meus produtos, dividido pela atividade em termos de concentração da espécie HB, vezes a atividade da fração molar da água, que são os meus reagentes. Essa equação define a constante termodinâmica adimensional, Ka, chamada de constante de acidez para o ácido genérico HB em água. Uma vez que a razão molar da atividade da água se aproxima da unidade quando a concentração desse ácido genérico HB é muito pequena, é possível escrever 1 ao invés de atividade em função da fração molar da água, ou simplesmente
substituir na equação 2,5 a valor da atividade em função da fração molar do meu solvente por 1, e com isso chegamos aí na equação 2,6. Em concentrações muito baixas do meu ácido genérico HB, os coeficientes de atividade de todas as espécies se aproximam da unidade, de modo que as concentrações molares podem ser usadas em vez da atividade molar, que é o que a gente faz corriqueiramente. Desse modo, aquela equação passa a ser representada como sendo Ka é igual à concentração da espécie B- vezes a concentração dos íons de hidrônio dividido pela concentração do meu ácido genérico. A constante de acidez assim definida, em função de concentrações, não de atividade, é estritamente considerada como não mais constante, uma vez que o termo ao lado direito ele vai depender da concentração do meu ácido, certo? Genérico HB. No entanto, para soluções diluídas, aproximadamente abaixo de 0,01 mol por litro, os desvios entre as concentrações e atividades são tão desprezíveis que não causam uma demanda um erro muito alto entre atividade e concentração. Quando os coeficientes de atividades precisam ser considerados, eles devem ser calculados. Caso contrário, nós temos que usar dados experimentais precisos. No caso de calcular esses coeficientes de atividades, esse cálculo é feito a partir da chamada equação de Debye-Hunkel. Em 1923, Peter Debye e Erich Hunkel empregaram um modelo do ambiente iônico para desenvolver uma equação que permitisse o cálculo do coeficiente de atividade, o FI, dos íons a partir de suas cargas e do seu tamanho médio. Essa equação, que se tornou conhecida como equação de Debye-Hunkel, tem a seguinte forma estendida, forma quando nós consideramos uma força iônica entre 0,01 e 0,05 mol por litro, dada como menos log do coeficiente de atividade da espécie I é igual a, que é um valor obtido a partir da expressão A é igual a 1,82 vezes 10 à sexta, vezes a constante dielétrica do meu solvente, vezes a temperatura, elevado a menos 3,5. No caso aqui, onde nós estamos usando solvente água, ele tem uma constante elétrica de 78,5 a 25 graus Celsius. Para esses casos, onde o solvente é água a temperatura de 20 graus Celsius, o valor de A é igual a 0,51. Multiplicamos então o ZI ao quadrado, onde esse ZI é a carga da espécie I em solução, multiplicado pela raiz quadrada da força iônica da minha solução. Lembrando que essa força iônica é igual a 1 meio vezes a somatória das concentrações de substância de espécie I por litro de solução, ou seja, a quantidade de substância de espécie I por litro de solução, ou seja, a concentração, vezes a carga da espécie I ao quadrado. Isso tudo então vai ser dividido por 1 mais B, onde esse valor de B é dado pela expressão B é igual a 50,3 vezes a constante dielétrica vezes a temperatura, elevado a menos 1 meio. Novamente aqui, considerando a água como solvente a 25 graus Celsius, nós temos que o valor da constante dielétrica é de 78,5 e com isso chegamos a um valor de B a 25 graus Celsius de 0,33. Esse valor então é multiplicado pelo raio efetivo do íon hidratado, que foi estimado por Killand em 1937 para a maioria dos íons como sendo igual a 3 vezes 10 a menos 8 centímetros. E por fim multiplicado aí novamente pela raiz quadrada da força iônica da solução. Então, para os casos onde o coeficiente de atividade não é unitário, os casos em diluição infinita, o ideal é então calcular esse coeficiente de atividade via equação 2,7, a chamada equação de Debye-Hunkel.
Dando sequência aqui, em estrita analogia com a equação 2.7, a constante de basicidade é definida para o equilíbrio 2.14. E se vocês perceberem, é o inverso do equilíbrio anterior. Bom, ou seja, KB vai ser a concentração dos produtos, né, HB vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração do reagente, que é B-. Essa água aqui tem um valor unitário, por isso que não aparece na minha expressão. Ou mais precisamente, em termos de atividade, nós chegamos a KB é igual a atividade em termos de concentração da espécie HB vezes a atividade em termos de concentração de OH-, dividido pela atividade em termos de concentração de B-. Ka e Kb estão relacionados entre si da seguinte forma. Se você multiplicar Ka por Kb, partindo então da expressão 2.7 que define Ka e da expressão 2.8 que define Kb, nós vamos ter então, cancelando aqui os termos que são equivalentes, no caso aqui a concentração da espécie B- e a concentração de HB, e o produto Ka vezes Kb vai ser nada mais nada menos do que a concentração de íons de hidrônio vezes a concentração de OH-. De forma mais precisa, em termos de atividade, nós partimos então da equação 2.5, que dá a constante o Ka em termos de atividade, e da equação 2.9, que dá o Kb em função da atividade. Cancelamos os termos semelhantes e, com isso, nós chegamos à expressão que é o produto da constante de acidez pela constante de basicidade em termos das atividades de íon hidrônio vezes a atividade de hidroxilas. A equação 2.11 é claramente a lei da ação das massas para o equilíbrio 2.4. Esse equilíbrio aqui da autoprotólise da água. Ou seja, Ka vezes Kb vai ser a atividade em termos de concentração de íons de hidrônio vezes a atividade em termos de concentração de íons OH-. Bom, as atividades da água nessa situação são unitárias, portanto não aparecem nessa expressão. Esse produto Ka e Kb ele tem um nome especial, é chamado de Kw, por conta desse equilíbrio de autoprotólise da água. Ou seja, produto iônico, aqui no caso da minha molécula de água, ou constante de autoprotólise, nesse caso, da água. Esse Kw é então dado pelo produto Ka vezes Kb, ou pelo produto das atividades de íon de hidrônio pela atividade de OH-. Como a constante de acidez e basicidade variam em muitas ordens de magnitude, são números exponenciais muito pequenos, os logaritmos negativos da base 10, são usados com muita frequência. Ou seja, nós temos a definição de pKa como sendo menos log de Ka, lembrando que esse P se remete a menos log de alguma coisa na matemática, pKb como sendo menos log de Kb e pKw como sendo menos log de Kw. Com isso, a equação 2.12 torna-se então, partindo aqui da equação 2.12, Kw é igual a K vezes Kb. Se multiplicarmos então por menos log em ambos os lados, nós vamos ter menos log de Kw é igual a menos log de K vezes Kb. Acontece que lá da matemática a gente sabe que o log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Logo, menos log de K vezes Kb vai ser menos log de K mais menos log de Kb. Esse menos log de Kw é o meu pKa, menos log de Ka é o meu pK e menos log de Kb vai ser o meu pKb, chegando aqui à expressão 2.15 em termos de logaritmos na base 10. Uma vez que o Kw a 25 graus Celsius é quase precisamente 1 vezes 10 a menos 14, ou seja, pKw é igual a 14, as constantes de acidez e basicidade estão relacionadas nessa temperatura pela seguinte equação 2.16, que diz que o pKa mais o pKb é igual a 14. A constante de autoprotose, no entanto, vai depender da temperatura e da pressão. Esse valor 14 aqui, que é 25 graus Celsius, nós estamos dizendo o quê?
e o KW a 25 graus Celsius é 1, a 25 graus Celsius é 1 vezes 10 a menos 14, ele pode variar em função da temperatura e da pressão, como vocês podem visualizar nesses dois gráficos que mostram a dependência do PKW com a temperatura, o gráfico A, a figura A, e com a pressão na figura B. Observem que, por exemplo, a 100 graus Celsius, o valor do PKW está abaixo de 12,5 e que a 0 graus é quase 15. Da mesma forma, a pressões muito altas, o valor de PKW cai bastante, tá bom? Então, esses valores variam muito com as condições do seu experimento, como a gente vem destacando aí desde as primeiras videoaulas. Para finalizar, então, essa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre o pH. Em 1909, o químico dinamarquês Søren Peter Lawrence Sørensen introduziu o símbolo P, ou -log, para representar as concentrações de hidrogênio em uma simples escala. Sørensen era um mestre cervejeiro e no seu dia a dia, com o controle de qualidade, ele observou, por ser engenheiro, que era muito mais prático trabalhar em escalas logarítmicas para representar a concentração de H+. Inicialmente, então, ele escreveu pH+, como sendo igual a -log da concentração de H+. No entanto, esse símbolo pH+, foi posteriormente substituído por pH, como sendo -log da concentração de H+. Esses trabalhos, estudos de Sørensen deram origem ao que a gente chama hoje de escala de pH, que vai de forma mais simplista de 0 a 14 e é uma forma de representar, por exemplo, a acidez e basicidade de diversos produtos em função do seu pH característico. Como curiosidade, acreditou-se por muito tempo que Sørensen usava o P como uma abreviatura ao termo potencial, no sentido de potencial para fazer algo. Mas isso estava errado, como estudos históricos comprovaram. Sørensen escolheu o P como variável, dando concentração de prótons como 10 elevado a menos P+, de H, ou, em notação moderna, 10 elevado a menos pH. A definição moderna de pH, aceita pela IUPAC, é baseada na atividade molar, representada aqui por AMH+, de íons hidrogênio, ou seja, prótons, ou seja, pH é igual a -log da atividade molar dos íons H+, que vai ser igual a -log de MH+, que é a molaridade de íons hidrogênio, lembrando que molaridade é em mol por quilograma, vezes o coeficiente de atividade dos íons H+, dividido pela molaridade padrão do meu solvente, ou seja, 1 mol por quilograma. Essa definição tem como desvantagem o fato de que os coeficientes de atividades e atividades de íons individuais não são acessíveis. Entretanto, eles podem ser estimados, tanto experimentalmente quanto teoricamente, com um grau suficiente de correção. A seguir, o pH é medido de acordo com a seguinte relação. pH é aproximadamente igual a -log da atividade em termos de concentração, que vai ser igual a -log da atividade em termos de concentração de íons hidrônio, aqui só termo de representação, H+ e hidrônio, que vai ser aproximadamente igual a -log da concentração de íons hidrônio, tá bom? Aqui eu estou variando apenas a terminologia, H+ e hidrônio, ambos em atividade, esses são equivalentes porque é a mesma coisa, só a representação de H+ que variou, e aqui é aproximado porque eu estou trabalhando de forma mais precisa com atividade ou de forma menos precisa com concentração. Como curiosidade, nós temos que para pequenas concentrações, ou seja, quando as soluções quase têm a densidade da água pura, as concentrações molar e molar não se desviam significativamente, porque a água pura tem a densidade aproximadamente igual a 1. A natureza do próton hidratada é descrita como H3O+, ou seja, um próton, ou o íon hidrônio, nada mais é do que um próton hidratado. Contudo, estudos mais recentes revelaram
que a melhor descrição de um próton hidratado na água é o chamado complexo de Zundel, representado aqui como sendo H5O2+. Esse complexo foi proposto, postulado por esse físico, além de empresário e filantropo alemão, Georg Zundel, que postulou sua fórmula com base em espectros de infravermelho. Por analogia ao pH, o pOH então é definido como segue. pOH vai ser aproximadamente igual a menos log da atividade em termos de concentração de OH-, e aproximadamente igual a menos log da concentração de OH-, dado então pela equação 2.21. Essa definição faz então com que a equação 2.12, que é essa que vocês estão vendo aqui abaixo, seja então reescrita em termos de logaritmo. Basta então multiplicar ambos os lados por menos log, e aí nós vamos ter menos log de KW igual a menos log do produto atividade em termos de concentração de íons de hidrônio vezes a atividade em termos de concentração de OH-. Novamente aqui nós temos o log de A vezes B é log de A mais log de B, ou seja, menos log da atividade em termos de concentração de íons de hidrônio, mais menos log da atividade em termos da concentração de OH-. Menos log de KW é o meu pKw, menos log da concentração de íons de hidrônio é o meu pH, e menos log da concentração de OH- é o meu pOH. Para finalizar, então, nós temos aqui nossa atividade assíncrona, onde eu peço que vocês pesquisem e elaborem um texto dissertativo de até 3 páginas, apresentando as teorias ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lawrence, Lewis e Usanovich. Peço então que vocês façam um comparativo e apresentem as principais vantagens e desvantagens, caso hajam, de cada um. A dica, nós temos que o material complementar disponibilizado na 3ª semana do curso é um excelente ponto de partida para esse trabalho. Essa atividade deve ser então entregue até as 23h55 do dia 26 de setembro. Desejo então a todos uma ótima semana, agradeço enormemente pela atenção, muito obrigado.